É... Elivan, boa noite mais uma vez. Queria agradecer a presença de todo mundo, mas principalmente a sua, por estar aqui hoje, disponibilizando seu tempo para dar essa palestra, né, de dividir um pouquinho com a gente todo o seu conhecimento técnico nessa área de proteções fixas. E queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, quem é o Elivan Burda dentro do contexto do montanhismo, e como é que começou, né, a Bonnier, enfim, falar um pouquinho para a gente da sua história. O pessoal que está assistindo pode perguntar a qualquer momento, tem uma ferramentazinha de levantar a mão que fica aqui na barra inferior, é só clicar que a gente interrompe e abre para a pergunta. Quem quiser guardar as perguntas para o final também, para a gente deixar um momento de bate-papo, né, específico, também pode, mas acho que é super pertinente, dependendo do que o Elivan estiver falando, fazer a pergunta ali no momento em que a dúvida surgir. Essa conversa está sendo gravada, né, vai para o nosso canal no YouTube, lá para mais um papo de montanha. Elivan, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Deixo com você a palavra agora. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? E contar um pouquinho da nossa história profissional, um pouco da história pessoal aqui das escaladas, né? Eu já estou há alguns anos no meio da montanha, né? Eu comecei a ir para o Marumbi, a princípio, como caminhante, né? Montanhista, isso no ano de 85. Na época eu tinha 14 anos de idade. E logo em 87 eu consegui me associar ao Clube Paranaense de Montanhismo, que era o clube que é ainda, né, um dos principais clubes aqui da região, e aprendi a escalar nessa época dos anos de 87 e venho de lá para cá tendo muitas oportunidades escaladas. Então, durante a década de 90, foi principalmente escaladas pelo Brasil, né, eu conheci aí toda a região, eu vi que entrou aqui o José Pellegrini, né? Então conheci lá a região dos Três Picos, maravilhosos, né? Muitas escaladas em Salinas, toda a parte ali também da Serra dos Órgãos, aqui no Paraná também muitas escaladas em todo o entorno da região, fui para Argentina, Bariloche, né? Cerro Catedral, no final dos anos 80, né? Eu fui a primeira vez para a Argentina em 89, depois voltei em 91, então conhecendo um pouco do mundo da escalada. E em 99 eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, escalar no Yosemite, então a gente pôde escalar o El Capitan, o Half Dome e outras montanhas. E posteriormente, e aí até um pouco já da história da Bonnier, né, eu e o Bonga, o Marcelo, que é o nosso sócio da Bonnier, a gente teve a oportunidade de ir para Trango, no Paquistão, que foi uma primeira grande escalada de montanha em altitude e tal, e isso abriu novas portas, né, e trouxe a possibilidade, em 2002, de escalar o primeiro 8.000, e nesse primeiro 8.000, que foi o Lhotse, né, a gente foi numa expedição que a gente fechou a Bonnier, então fui eu, o Bongo, o Mut, nós 3 sócios, né, fomos escalar lá as grandes montanhas, né, eu consegui chegar no cume do Lhotse, o primeiro 8.000, e em 2005 voltei e consegui escalar o Everest, e todas essas grandes montanhas em companhia do Valdemar, que conseguia mobilizar não só o patrocínio, como viabilizar toda a expedição. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque aí começa bastante escalada, mas tudo misturado, assim, intrinsecamente com a vida da própria Bonnier, né? E nesses idos de 87, que eu comecei a escalar, eu conheci o Marcelo o Bonga, que é um dos sócios da Bonnier, e a gente começou a ser companheiro de escalada inicialmente, ir para a montanha todo final de semana e tal, e ele começou a estudar o curso técnico em mecânica no Cefet, né? Vocês aí no Rio de Janeiro também tem Cefet, sabem como é que é, né? E eu fazia eletrotécnica. E o Cefet sempre foi um ninho de escaladores por aqui também, sabe? Bastante gente que era escalador de rocha passava pela escola técnica, né? E a gente passou alguns anos escalando junto, e no ano de 91 eu abri uma empresa, a princípio para ser uma oficina mecânica de automóveis com meu tio. E a aventura com meu tio acabou sendo bem curta, de alguns meses, ele acabou desistindo da empreitada. E daí nessa desistência dele, em 91 mesmo, eu conversei com o Marcelo, com o Bonga, que ele estava
na época saindo, né, de uma empresa e ficando sem um emprego, e a gente conversou e tivemos umas ideias e resolvemos seguir com uma sociedade, compramos um torninho mecânico pequenininho, uma furadeira de bancada e saímos aventurando, digamos, no ramo da mecânica industrial e deixando também a mecânica de automóveis do lado. E daí veio o nome Bonnier, na realidade, sabe? A gente tentou juntar um nome que juntasse o nome dele, que na realidade ele usa mais o apelido, que é Bonga, e o meu nome, Irivan. E a gente pensou e chegamos no nome Bonnier. A gente achou super esquisito e de repente veio, não, vamos fazer Bonnier, que daí põe um E ali e fica legal, e associa os dois nomes. E foi daí que surgiu o nome Bonnier, isso em final de 91. Seguimos trabalhando aí o ano 92, 93, aí que se associou o terceiro sócio também montanhista, o Alir, que o apelido dele é Mute, e que daí iniciou-se as marcas Mamute, né? Isso eu vou contar melhor agora na apresentação, contando um pouco de como surgiram os produtos, mas ao longo de toda a existência da Bonnier, a gente teve a oportunidade de fazer muitas escaladas juntos, separado, cada um por si, né? Então, o Bonga, ele e o Mute, né, foram para o Madame Blanc em 2010, eu e o Bonga escalamos o Fitzroy em 2012, e assim por diante, a gente conseguiu mesclar durante esses anos, né, um pouco de montanha e de bastante trabalho. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa ou quer saber alguma curiosidade dessa parte, senão eu passo para a apresentação mesmo, assim, contando um pouco mais detalhadamente de onde a gente veio e para onde a gente está indo, né, com a nossa trabalho na montanha. Acho que a gente pode seguir, pode entrar com a apresentação. Legal. Assim, a gente, assim, num primeiro momento, a gente sempre teve muito afim, né, de realizar as coisas para a montanha, só que, infelizmente, o Brasil não é um país da montanha, né? O Brasil é o país do futebol, né? O país da montanha que eu sei aí, o mais próximo é a Eslovênia, né? E que lá é praticamente um esporte nacional, né? O montanhismo. Então, eu vou pôr uma apresentação, gente, eu vou deixar de ver vocês aí. Qualquer coisa, vocês falam o que vocês estão vendo, né? Então, a Bonnier, né? Deixa eu ver se a apresentação do slide aí. Aí vocês estão vendo tela legal, né? Bom, a Bonnier, ela começou em 91 e primeiro eu e o Marcelo como sócios, né? E a gente começou tendo que fazer um pouco de tudo para conseguir sobreviver nesse mercado nacional, ainda mais que a gente estava iniciando uma empresa com praticamente capital inicial zero, assim, né? Tentando aí resolver a nossa vida. E logo em 93, o Alir, o Mute, que virou o terceiro sócio da Bonnier, ele chegou para ser sócio com a ideia de produzir essa marca, que lógico que não é essa, né? Esse é o modelo atual, mas um modelo similar na época. Em 93, a gente começou a fabricar a marca de resgate para tentar atender uma demanda dos bombeiros, que naquela época só tinham aquelas tábuas de resgate, e que para atividade na montanha, e que a gente acompanhava no Marumbi, volta e meia, sempre tinha um perdido, machucado, alguém assim. Então a gente resolveu tentar fabricar alguma coisa que fosse acessível aos bombeiros para poder ajudar nesses resgates, e esse era uma primeira ideia no momento, né? Nessa época de 93 ainda era muito difícil o acesso ao material importado, porque ainda ia vir, né, a época do Fernando Collor, que liberou a importação, então muitos produtos eram importados e muitos tinham preço proibitivo até lá fora, né? Então a marca veio em 93 para tentar suprir essa lacuna, né, dos bombeiros e também do uso industrial. Aqui a gente acabou desenvolvendo depois ela em dois formatos, né? Quer dizer, o formato é o mesmo, mas ela é bipartida, então a gente tem uma marca inteira, que a gente chama rígida, e tem uma outra desmontável, que veio alguns anos depois, na realidade pelo ano 96, quando nós três, junto à Bonnier, né, ajudamos a fundar o Cosmo, que é o Corpo Socorro em Montanha, que é um grupo de resgate que ainda atua, é voluntário aqui no Marumbi, no Parque Estadual do Marumbi, e lá foi praticamente o nosso campo de prova dessas marcas aí. A gente fez muito resgate e muito treinamento usando as marcas, e isso ajudou a gente desenvolver melhor o produto, né? Então, essa que é da esquerda, aqui é a maca rígida inteira, né? A da direita é a desmontável, né? Tem gente que fala dobrável, mas não é correto, porque ela não dobra, né? Ela simplesmente desmonta em duas partes. Ela é prática para carregar, né? Principalmente em ambiente de montanha,
sem a vítima, né? Depois que você monta e coloca a vítima, praticamente é a mesma situação. A gente tem alguns acessórios aí para tirolesa, apressamento, para poder facilitar a mobilidade da maca, né? E também uma capa para proteção, para ambiente industrial e essas coisas mais. E aqui a gente tem algum dos usos, né? Então, tanto em resgate aéreo, aqui a parte de construção civil, transmissão, aqui foi um resgate simulado no parque no Lago de Itaipu, dentro da usina hidrelétrica. A maca ela tem muita versatilidade em todos esses ambientes de altura. E isso aqui foi praticamente uma atividade que a gente fez, Bonieri, que foi quase o pontapé inicial do Cosmo. Isso aí foi no final do ano de 95. E nessa época, para você divulgar um produto, você tinha que fazer um folder e distribuir para as pessoas, mandar por carta, porque a internet ainda era muito incipiente. Inclusive, esse ano de 95 foi quando eu tive meu primeiro e-mail, né? Nem sabia para quem escrever um e-mail. E esse lugar aí, na realidade, é o Marumbi, né? Lá no fundo, aquela montanha lá no centro é o Anhangaba, que é o nosso campo escola. E a parede da direita é o Abrolhos, a parede da esquerda é a Torre dos Sinos, e a gente fez essa tirolesa aí para fazer essa foto de impacto, né? Aí tem mais ou menos uns 200, 300 metros de altura. E consegui divulgar a maca, e a gente reuniu um grupo de amigos para conseguir fazer essa atividade. E isso aí foi meio que levando à criação do Cosmo, que foi no ano seguinte. A ideia já existia, né, desde os anos 30, 40, que os alemães começaram escalando no Marumbi, né, as primeiras vias de escalada, eles já tinham essa ideia que existe na Europa dos grupos de resgate, né. Aqui já foi um dos primeiros treinamentos do Cosmo, então essa é a maca que a gente começou, na realidade as primeiras macas ainda o fundo era com tela de galinheiro, né, uma tela de arame, depois a gente começou a usar esse fundo plástico, ela tinha uma forma um pouco diferente, mais de sarcófago, né, e esse é um treinamento do ano de 97, em que a gente já estava em conjunto também com o Corpo de Bombeiros, treinando o pessoal deles em altura. Aqui a maca sendo usada em altura em ambiente industrial, né? Isso é uma torre, é um simulado feito numa torre na Ultrafert, uma empresa aqui próxima, que tem essa torre tem 120 metros de altura. Aqui é a colocação da vítima na maca, né? Também pode ser usada em resgate predial. E para vocês terem uma ideia, né? Hoje a gente já produziu aproximadamente nesses aí quase 30 anos, né? A maca tem aí 27 anos de história. 1.600 macas para todo o mercado nacional, e mandamos ainda macas para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Argentina e para o Chile. Aqui é um dos treinamentos também de mobilização da maca com o boneco, né? E daí no ano de 98 é que a gente fabricou a primeira chapeleta. Na verdade a gente começou no final de 97, 98 foi o ano que a gente colocou ela no mercado, né? A primeira chapeleta dupla, e foi até antes da Simples que a gente fabricou, e na verdade a gente teve envolvido um pouco antes disso, mais ou menos no ano 94, 95, a gente fabricou a ferramenta para um amigo nosso que era da Orpec, o Fábio, e ele estampou as primeiras chapeletas do Brasil, que eram de aço carbono, né, umas chapeletas pequenininhas assim, parecidas com uma da Camp, inclusive, e que foram fabricadas muito poucas, e talvez assim, não tenham muitas no mercado, mas a gente ajudou a desenvolver o ferramental para isso. Acabou que não foi para frente, né, o negócio das chapeletas Orpec, e a gente daí, em 98, veio a ideia de tentar resolver o problema, sabe? O problema era que o pessoal usa ainda, né? Usa menos, mas usava muito o grampo P. O grampo P, não que ele tenha um problema de concepção, mas ele tem um problema de fabricação, né? Ele é feito no fundo de quintal, sem nenhum controle, tem gente que sabe o que está fazendo, tem gente que não sabe o que está fazendo, entra aquele processo de soldagem, o processo de soldagem tem outras variáveis mais complexas e que podem levar aí a problemas metalúrgicos graves, e a gente queria juntar a facilidade do grampo P com a segurança da chapeleta. Então a gente queria desenvolver uma chapeleta que possibilitasse passar a corda e rapelar em qualquer lugar, que era a grande desculpa na época, né, do porquê usar o grampo P, porque você pode parar em qualquer ponto e sair rapelando. Então a gente quebrou a cabeça um pouco e fizemos essa chapeleta. Acredito que todos vocês já se depararam com ela por aí, e que agora já fazem mais de 20 anos aí que temos chapeletas instaladas pelo Brasil. Um pouco depois, esse aqui é um lote, uma produção da chapeleta, né? E aqui ela instalada, a gente não recomenda nunca rapel de um ponto só, né? Mas a gente estava testando na realidade a facilidade de passar a corda pelo assento, né?
Isso aqui é nas máquinas de tração, então a gente tem um laboratório parceiro aqui em Curitiba, que chama SpectroScan, e eles ajudam muito nessa parte dos testes, eles têm os equipamentos e todos os acessórios necessários para conseguir testar as chapeletas, né? Esse aqui é um teste estático, feito numa máquina de tração universal, e que a gente testa todos os protótipos e depois sequencialmente na produção. Em 2001, até daí por solicitação da galera, os próprios escaladores vinham para a gente e falavam, pô, vocês fizeram a chapeleta dupla tal, mas ela é mais cara, é mais pesada, é boa para parada, mas para o meio da via não precisa e tal, não tem como fazer uma chapeleta igual às outras do mundo, né? Daí a gente falou, não, vamos fabricar uma chapeleta comum, então, né? E que acabou chamando de simples, por ser de uma asa só, né? De uma aba só. E com os moldes tradicionais, aí em 2001 a gente conseguiu colocá-la no mercado e ela tem sido aí, foi bem usada durante um bom tempo. Então isso aí é uma parede lá no Morumbi, eu mesmo aí substituindo, né, um grampo P por uma chapeleta nova. Foi feito um grande trabalho no Morumbi, não só nosso, mas de outros escaladores também. E nos últimos 10 anos aí, praticamente todas as vias tiveram uma revitalização e foram substituídas as proteções, porque lá é um lugar muito úmido e os grampos acabam não tendo uma vida muito longa e, por incrível que pareça, os grampos mais modernos duram bem menos do que os grampos que foram fabricados aí na década de 40, na década de 50, que ainda estão lá os testemunhos. Aqui um pouco das especificações da chapeleta simples, né? Um pouco também para ter uma ideia com o mosquetão, né, com o tamanho da chapa. Aqui a gente também chama atenção que a gente só fabrica equipamento com aço inox e por causa não só da resistência à corrosão, mas por uma própria propriedade mecânica do aço inox, que ele tem um alongamento muito grande. E esse alongamento permite que você identifique que a chapeleta ou que o ponto de ancoragem, né, sofreu alguma sobrecarga e que ele está, digamos, a mais próximo de romper, né? Então, o aço inox, por ter uma grande deformação, ele serve como um alerta visual que ele foi sobrecarregado. E isso a gente acha uma característica muito importante, além, lógico, de que ele deformando, ele absorve energia da queda, né? E com isso consegue que as cargas no final sejam menores. Aqui um pouco das duas chapeletas, né? A dupla é a simples, elas têm aí tamanhos bem proporcionais, são bem parecidas, né? Tem mais ou menos as mesmas dimensões. Aí os chumbadores mecânicos, né, que na realidade a gente chegou a produzir um tempo, mas infelizmente a competição internacional é grande. Praticamente hoje todos esses chumbadores, não só os inox, mas também os de aço carbono, são fabricados na China, né, e são importados para o Brasil e a gente revende esses chumbadores hoje, né, não somos mais os fabricantes. Aí, em 2012, a gente acabou investindo mais no mercado industrial. O mercado industrial, nos anos 2000, era praticamente incipiente, ainda não existia, né, o alpinismo industrial, ou estava surgindo, né, os primeiros grandes trabalhos aí para o alpinismo industrial, que acabou virando hoje a profissão de acesso por cordas, né? E cada vez mais as empresas estão sendo obrigadas, por via das normas e também pela própria segurança, né, a cuidar do trabalho em altura. O problema da altura, né, a gente, escaladores, estamos bem acostumados com isso, mas ele é um risco muito aceito e muito presente na sociedade, né? Então as pessoas acabam subindo no telhado, subindo uma escada e se expondo ao risco da queda de altura e acham isso muito comum, né? Então é uma cultura de Brasil que a gente tem que alterar. E em 2012 a gente veio com a Ancopro, com esse nome, né, de ancoragem profissional, né, tanto para a indústria quanto para o predial. Ela é quase como se fosse uma chapeletona, né, ela tem aí a fixação bem mais robusta, a gente usa o M12, o M16, a gente fabrica também no 304 e no 316 para ambientes mais corrosivos, né, e tem larga aplicação industrial, ela tem um tamanho assim mais avantajado, que permite fixar um cabo de aço diretamente nela para armar uma linha de vida, ou colocar aqueles talabartes que tem aqueles mosquetões ou ganchos, né? Existe um gancho no trabalho em altura que é de 110 milímetros, que ele abre para abraçar estruturas, né? Ele é bem robusto, ele consegue também entrar nessa Ancopro. Ela também, junto com isso, a gente desenvolveu uma ferramenta para poder aplicar o torque correto durante a instalação da Ancopro. Ela pode ser instalada no concreto, no aço, na madeira e na rocha também, lógico, né? Esses tempos aí a gente vendeu umas proteções dessa para o pessoal instalar numa mina de ouro em Minas Gerais e elas iam ser instaladas também diretamente na rocha.
como na escalada. Então, essa ferramenta de torque, ela permite que a instalação tenha o torque aferido. O pessoal sempre conversa com a gente também, pô, a chapeleta também é importante que tenha o torque aferido. Sim, é muito importante, ela deve ter. Só que para você escalar com torquímetro, hoje em dia sei que já tem os torquímetros digitais que são bem mais fáceis de operar, né? Mas se você não precisa escalar com torquímetro, na realidade o que a gente sugere é que a pessoa vá numa oficina com torquímetro e experimente apertar aí 100, 200 vezes uma porca com o torque correto, que ele vai praticamente calibrar o braço, né? Daí ele vai ter uma noção do aperto ideal e na escalada ele dá aquele aperto e a vida segue e com certeza com aquele aperto não deve soltar a peça, né? Esse é um dos primeiros aí uso da AncoPro, né? Isso aí foi nos primeiros lotes fabricados, que a gente ainda fez a gravação por dentro da peça, depois nós alteramos ela para fora, né? Aí armando numa linha de vida. Aqui no laboratório também, fazendo os ensaios, né? Os ensaios estáticos, numa posição, na outra posição, tem mais de uma posição de instalação, né? E logo na sequência a gente entrou em toda essa linha, né, de dispositivos de ancoragem, porque na escalada a gente tem só a chapeleta, né, que é como se fosse um dispositivo singelo, um ponto de ancoragem, né. Na indústria a gente tem uma divisão maior, a gente tem tanto esse ponto singelo, que no caso seria a AncoPro, como também tem as linhas horizontais flexíveis, que são de cabo de aço, fita ou corda, a gente tem as linhas rígidas, que podem ser trilhos, perfis especiais e outras coisas, e também tem os dispositivos transportáveis, que é desde o anel de fita, um tripé de resgate, ou outros equipamentos aí. Então, em 2013, a gente lançou esse trolley, é um equipamento aí para deslizar em linhas rígidas, tipo I ou tipo W, e usar um trava-queda retrátil, né? Isso é muito útil aí para situações onde que a pessoa trabalha praticamente o dia inteiro, né? Com cinto, né, uma cadeirinha, um baudrier, encordado num trava retrátil desse. Alguns detalhes importantes aí da fabricação, não vou entrar nos detalhes, mas o mais importante aqui é que vocês vejam nessa parte de cima, é que a gente desenhou um dispositivo antifalha. Então, mesmo que as rodinhas quebrem, os parafusos quebrem, tem uma dobra na peça aqui que evita que esse trolley desvista da viga, né, ele continua lá. Aqui é o trolley em uso, né? Um pouco aí das medidas, e a gente veio desenvolvendo cada vez mais soluções para a altura, né? Então, uma das alternativas é esse cabo de manobra, em que você tem um ponto de ancoragem lá e você precisa subir uma escada e você tem que chegar lá e não tem como sair protegido do chão, né? Com esse gancho aí, que é o que eu comentei, esse de 110, você pode abraçar uma estrutura, um ponto fixo e tal, e já sair subindo a escada, colocado um trava-quedas guiado numa corda, né? E você consegue subir, fazer a manutenção que precisar e descer e já estar assegurado o tempo todo, né? É um equipamento simples e que traz bastante segurança aí para a altura, e a gente fabrica em 2 tamanhos, né? O de 6 metros e o de 8 metros. Em 2015, voltando um pouco para a área de resgate, né, a gente sempre teve muita afinidade, até pelo Cosmo, de muitos resgates que a gente ajudou participando efetivamente ou colaborando com o Corpo de Bombeiros, né, que são os responsáveis legais pelos resgates. A gente veio querendo desenvolver uma maca flexível, né, uma maca tipo SCAD. SCAD é uma marca, na realidade, americana, como se a gente falasse Gillette ou alguma coisa assim. Na realidade, o nome mais técnico é maca envelope, né? E a gente queria desenvolver algo um pouco diferente do que existia no mercado, sabe? Então, para quem já teve dentro de uma maca dessa, né, participando de algum treinamento, algum simulado, sabe que ela realmente causa uma sensação de desconforto, né? Ela meio que aperta os ombros e toda a caixa torácica ali quando você coloca o peso, né? Então, a gente resolveu, com isso, trazer um pouco mais de conforto na vítima, e pensando sempre na vítima, a gente agregou ao fundo da maca 4 barras de alumínio, né, que pode ver nesse desenho de frente, aí 4 barras de alumínio, e junto nele está acoplado quase como se fosse um baudrier completo, né, um cinturão. Então, mesmo que você retire o plástico, a pessoa ali, ela fica encordada, né, nesse cinto, e essas barras de alumínio ajudam a trazer uma rigidez lateral na maca que te traz menos aperto, né? Além disso, a gente fez uma mochila mesmo, né? As macas, normalmente, elas têm só uma alça nessas bolsas, é extremamente desconfortável de carregar, né? Então, a gente fez uma mochila mesmo, que tem múltiplas funções, não só levar a maca, mas levar outros equipamentos, e também funciona para arrastar a maca, né? Aqui a maca
sendo guardada, né? Você enrola ela e coloca dentro da mochila. E o pedal de apoio também das macas aí, praticamente todas as outras que existem no mercado, é só uma fita que passa pelo pé. E quem já participou, já teve no resgate, sabe que essa fita acaba apertando um pé contra o outro, sabe? E você fica tocando os ossos de tornozelo um com o outro e simplesmente 15 minutos na vertical assim, é extremamente dolorido, mesmo que você não esteja machucado. E se você estiver machucado, provavelmente vai ser algo bem terrível, né? Então a gente fez esse pedal de apoio também com as barras de alumínio para dar um apoio mais rígido, né, ao pé. As fivelas a gente que fabrica também, né? Então a gente fabrica todas as fivelas da marca em aço inox. E uma questão dessas macas é que a maior parte delas elas vêm com as fitas costuradas na maca e ela só tem 4 alços. E daí quando você vai passar num lugar apertado ou uma situação daí de espaço confinado, a gente precisa de mais alças, né? Então a gente acabou colocando 8 alças na nossa maca e fizemos um sistema que todas as fitas são encaixadas, né? Então você pode desmontar a maca, principalmente para poder lavar ela, higienizar de uma maneira mais completa, né? Tirar todas essas fitas, porque quando se carrega uma pessoa realmente ferida e que sangra e que outros líquidos tal, realmente fica bem complicada a situação da maca. Aí a maca colocada na horizontal, na vertical, ela já tem um sistema que a gente chama de staff que faz essa manobra de passar na horizontal e na vertical e também ajuda na tirolesa, né? Aqui é a maca na horizontal e todo o sistema para como prender a vítima, né, dentro da maca. E aqui a maca sendo arrastada, né? Essa maca SCAD ela serve bem para ser arrastada e a própria mochila também funciona bem como um sistema de arraste. Aí depois lançou esse ProDisc, que é um sistema de identificação para AncoPro, isso é uma questão de controle e inspeção, é algo bem simples. A gente também tem uma fita de ancoragem, que ela é mais para o ambiente industrial, ela tem 2 argolas de inox, ela tem já 3 metros de comprimento para você conseguir laçar aí colunas, vigas, e tem um indicador de queda, né? Então se sofrer uma queda nessa fita, ela vai abrir esse indicador e isso indica para ela ser retirada, né, de uso. E em 2016 a gente lançou a chapeleta Pingo, e agora eu quero contar um pouco para vocês como foi esse processo da Pingo, porque a Pingo a gente tentou unir 2 coisas muito importantes. Quando a gente começou a fabricar a AncoPro lá em 2012, cada AncoPro ela é feito 2 furos principais no corpo da peça, onde depois vai ser formado aquele espaço para poder passar a corda. E o blank, que a gente chama, ou seja, o pedaço do material que sai daquele furo, é um pedaço de um material nobre, né? Esse aço inox certificado que a gente controla e tudo mais, e que se eu vender na sucata, eu recebo aproximadamente 10% do valor que eu pago no material novo. Então, assim, o material é altamente reciclável, né? E tem até um bom valor, porque o material inox novo também custa caro. Mas o que a gente teve a ideia? Desenvolver uma chapeleta a partir desse retalho, a partir desse blank, e a nossa ideia seria transferir para a montanha, para os montanhistas, para o escalador, o benefício desse produto ser fabricado de um retalho. Então, eu cobro da indústria o preço desse material e cobro dos escaladores o preço da sucata. Então, por exemplo, o valor que eu venderia essa sucata no mercado de reciclagem, né, é o valor que a gente põe no custo da chapeleta Pingo. Então, hoje, às vezes, o pessoal se assusta, vê que a Pingo custa mais barato que a simples e que a dupla. É que a simples e a dupla a gente compra material novo, né, só para fabricar elas, né, e ela ainda tem sobra retalho disso, né, o furo, a parte da onde passa o mosquetão e tal, aquele buraco, né, é o material que vai fora. A Pingo, como ela é um aproveitamento, então a gente conseguiu um valor bem mais acessível, né? E a gente também tem feito muitos apoios no Brasil com relação a projetos de regrampeação, de melhoria, de abertura de novos points, e tudo isso viável graças à venda da ancoragem industrial. Então, um tempo atrás a gente superou aí a marca de 100 mil AncoPros vendidas, né? E ainda não fabricamos, né, 100 mil pingos equivalentes aí, né. A gente tem material excedente, né, sobrando, a gente até nem consegue produzir tanta chapeleta Pingo assim, porque ela tem um processo até que longo de produção, mas com isso a gente tem conseguido viabilizar essa quebra de paradigma e tirar aí, né, o grampo P de circulação.
Então aí tem algumas características da Pingo, né? Ela é uma chapinha de 3 milímetros também, dá para passar a corda, e a gente quis associar as duas chapeletas numa só, né? Além de aproveitar o retalho da AncoPro, a gente quis associar a simplicidade da simples e a possibilidade de passar a corda da dupla. Mais do que passar a corda, ela é também bem amigável ao mosquetão, sabe? A chapeleta simples, por ser assim, só uma chapinha, né? Ela tende a machucar o mosquetão, e a gente vê, às vezes, nós até fazemos um processo que arredonda as bordas, mas tem algumas chapeletas que o pessoal fabrica no mercado aí cortada a laser, que o canto fica vivo e que começa a levantar rebarba, inclusive nos mosquetões, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então tá aí um pouco da chapeleta, né? Ela tem esse tamanho, é só esse tamanho que é possível, né? E uma coisa importante é que às vezes o pessoal diz, pô, não dá para abrir um pouquinho o tamanho da Pingo, fazer ela assim, fazer ela assado, e eu vou falar a verdade para vocês que infelizmente não, sabe? É o que a gente já tirou o suco do que era possível fazer ali. Então, a gente tem tentado melhorar alguma questão de acabamento, de dobra, mas realmente a questão do tamanho do furo e o tamanho da peça a gente não tem como alterar. Aí em 2017 a gente lançou um roll, né? Isso aí é um trolley para linha flexível, né? Para andar em cabo de aço, em linha de vida, com a mesma função daquele outro trolley que andava na linha rígida. Em 2017 a gente fez uma variação da AncoPro, que a gente chamou de AncoPro X, e isso é muito interessante para a galera aí de acesso por corda, né? E que ela tá fixa, mas está solta, então ela gira 360 graus, né, a AncoPro, e isso aí facilita muito para a galera que precisa fazer descida em várias prumadas diferentes, ficar fazendo desvio e todas essas coisas, ela tende a se alinhar com o sentido da carga automaticamente a hora que você coloca o peso nela. Aí tem as barras de fixação, a gente fabrica a barra para fixação dos químicos, principalmente para as AncoPros, mas já fabriquei também barra para fixação de chapeleta. Aqui no interior do Paraná a gente tem muito arenito, e o arenito não aceita muito bem a questão do chumbador mecânico, né, do tipo parabolto, então o químico colado é mais adequado, e a gente acabou fazendo pedido especial, né, de barras aí para chapeletas. Atendemos algumas demandas já com relação a isso. Mas o principal ainda é para o industrial. A gente revende também essas brocas, o pessoal usa aí também bastante na escalada, é muito útil, né? A broca aí, essa com 3 pontas, existe no mercado as com 2 pontas, as com 3 pontas e 4, né? 4 pontas. Eu tenho achado que para furadeiras a bateria e na rocha, como a nossa, que é o granito, talvez aí um pouco mais, o gnais é um pouco mais macio, né? A broca de 3 cortes tem saído bem, sabe? Porque ela tem bastante saída pro pó e ao mesmo tempo ela corta rápido, né? A D2 ela sempre deixa um pouco a desejar, e a D4 ela acaba, eu acho que ela tem pouca saída pro pó e acaba sendo um pouco mais demorada a furação. A gente também vende esse equipamento que é para teste de ancoragem, né? Ou as ancoragens, quando são instaladas na indústria, elas têm que sofrer um teste, né? Então esse teste é feito por um macaco hidráulico, e uma vez em parceria aí também com a FEMERGE, a gente fez alguns testes de extração com equipamento similar a esse, na região do Pão de Açúcar. Extraímos acho que 20 e tantos grampos e chapeletas, né? No site da FEMERGE tem lá o relatório dos ensaios, né? E tivemos diversas surpresas. Teve grampos que aguentaram bastante, chapeletas que aguentaram pouco. Então a gente vê que a variável da instalação ainda também traz muita diferença entre a resistência final do ponto de ancoragem. Aqui é um pouco dos químicos, né? A gente revende esse químico da BIT, que é um fabricante inglês, tem um bom preço e um bom produto no mercado. E em 2018 a gente entrou nas linhas de vida, né? A linha de vida como um produto. Até então, até um pouco tempo atrás, né, no mercado nacional só tinha essas linhas de vida importadas. As linhas de vida no Brasil, elas eram montadas de uma maneira que a gente chama engenhada, né? O engenheiro projeta, compra os componentes no mercado, a ancoragem, o cabo de aço, o grampo, e monta a linha de vida, né? Em 2018 a gente lançou um produto, linha de vida, com um tensionador, um absorvedor de energia, com as ancoragens de extremidade, que é a própria AncoPro, com as ancoragens intermediárias, que passam tanto a polia quanto um vagãozinho, ou seja, a linha se transforma numa linha contínua. A gente tem curva 90 graus, curva 45 graus, então uma série de acessórios aí
para fazer frente às demandas que existem na indústria e na parte predial de proteção em altura. Não vou entrar nos detalhes aqui da linha de vida, depois se alguém tiver curiosidade, interesse, pode me procurar, a gente pode conversar mais sobre isso, né? Mas aqui dá uma visão geral do produto, para vocês terem uma ideia, uma linha de vida, ela é um pouco mais complexa, e as cargas, né, que a gente trata numa linha de vida também são bem altas, né? Então, aqui um pouco das curvas, né, intermediária reta, curva 90, 45 graus, para circular a parede, né, ela pode ser instalada aí no concreto, no aço, na madeira, e a gente está também desenvolvendo um sistema agora para telhados, que serve para telhados metálicos, né, tem esses sistemas que a gente chama de zipado, e também tem um sistema de telhas trapezoidais, e que, dependendo, lógico, da estrutura e da estrutura do telhado, permitem que a linha de vida seja fixada diretamente no telhado. Esses são os dois acessórios que trafegam na linha de vida, então a gente também fabrica essas peças, né, que são para você poder circular em toda a linha de vida sem ter que se desclipar, né? Então aqui tem um pouco das características, né? Esse é um vagãozinho que a gente chama link, que é para conectar o talabarte. Essa é uma polia que é para conectar o trava-queda retrátil, né? Daí ela anda sobre cabeça e acompanha, né, os movimentos do operador. E também em 2018 a gente lançou uma linha de vida vertical, né, que é para ser instalada nas escadas marinheiro e nesses lances verticais de escada, e que hoje em dia estão ganhando mais força, uma vez que a gaiola da escada marinheiro deixou de ser obrigatória pela nova NR18, né? E o que é obrigatório é ter um SPIQ, que é o que hoje em dia é o sistema de proteção individual contra quedas, né? Então, a linha de vida é um desses sistemas que faz a proteção contra a queda. Então a gente chamou de Vertica, lógico, né, pela própria analogia com a linha vertical, né, a outra é a horizontal. Ela também tem um sistema de tensionamento e todo um sistema de trava-quedas guiado e intermediárias que andam nela, e isso aí já tendo em vista em atender uma nova norma que acabou de sair na Europa, lá, 353-1, e que ainda está sendo atualizada aqui no Brasil, essa norma de linha de vida. Então a gente sempre tenta estar aí um passo à frente até da própria normalização do mercado, né, e trazendo as novidades dos requisitos e de todo o desenvolvimento que está sendo feito aí pelo mundo. Aí a parceria nossa com a BIT dos químicos, né, que tem ajudado aí também a melhorar a qualidade das instalações e a durabilidade das instalações, né? E para 2021, esse ano, nós estamos finalizando aí o desenvolvimento de um novo produto, que é uma linha de vida rígida, de trilho, só que de perfil leve, né? É um perfil que deve ser fixado aí de metro em metro, ele tem é bem pequeno, né, digamos assim, é para ser usado em diversas situações, e ele pode ser instalado tanto no piso, quanto na parede, quanto no teto. Então, esse carrinho anda em todas essas situações, e também temos uma questão de curvas, né? Então permite aí mais versatilidade nas instalações de linha de vida aí na indústria. Existem algumas situações que a linha de vida horizontal de cabo de aço, ela é limitada principalmente pela zona livre de queda, né? Que é a altura que a gente tem do equipamento montado em relação ao solo. E daí a linha rígida vem para cobrir esse gap aí, que a linha flexível não consegue atender para pequenas alturas, né? A linha rígida tem uma capacidade maior aí de reter a queda com menos flash. E essa aí, as situações de instalação, né, aí ela pode estar instalada não só no piso, parede ou teto, também inclinada aí a qualquer inclinação na lateral. Então esse é o nosso novo produto, e também estamos lançando um produto aí para o pessoal da área de acesso por corda e resgate, que é uma placa de ancoragem, né? Então a gente chamou essa placa de placa Panda. O pessoal do resgate gosta muito, né, para poder dividir as cargas, usar melhor ali, ter uma organização melhor nos sistemas aí de descida e subida de maca. A gente fez uma placa bem robusta e com uma diferencial principal é esse buraco grande, esse de 60 milímetros, né? Isso aí permite passar em ganchos que às vezes não é muito viável com outros equipamentos, às vezes até mosquetão, sabe? Por exemplo, ganchos de gruas e outros equipamentos aí na construção civil que podem facilitar um resgate, mas que não tem nada que consiga, né, vestir apropriadamente no gancho. Ela serve até para 4 usuários, né? Apesar de ela ter 5 furos, ela é testada para 4 usuários e tem uma boa resistência aí de 50 kN.
E na mesma pegada, a gente lançou esse ano aí essa Mamute Aero, que foi um pedido do pessoal do BPMOA, né, que é o pessoal que faz o resgate aéreo aqui no Paraná, que é o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, né, e eles usam a maca flex, que é mais leve, é mais fácil de transportar no helicóptero, só que normalmente eles tiram a maca com um acompanhante ou com um acompanhante e um médico, e a gente desenvolveu essa plaquinha que facilita a fixação da maca e ela já vem com espaço ali para entrar o resgatista e o médico, ou 2 resgatistas, tudo no mesmo ponto de ancoragem aí, e traz uma limpeza, né, algo mais limpo ali para a pessoa visualizar que está todo mundo clipado corretamente, além de ser bem resistente, né? Então aí dá para ter uma ideia, pode ir 2 acompanhantes junto com a maca, né, e junto com esse sistema aí para içar a maca flex. Uma lembrança, né, a gente se empenha bastante em escrever os manuais de instruções aí, então eu sempre peço que o pessoal leia e chama a atenção que as chapeletas também têm manual de instrução, vocês podem entrar no nosso site, fazer o download, imprimir, ler lá mesmo, fazer o que quiser, mas tem lá várias situações e gosto de esclarecer que, tipo, não são todas as situações que a gente consegue retratar no manual de instrução, então é óbvio que sempre precisa de ter um treinamento, um entendimento maior, mas as coisas mais gritantes, mais óbvias, constam no manual e trazem uma orientação aí para uso, né? Eu não falei no começo, né, mas no meio desse tempo aí, em 98, eu me graduei em engenheiro mecânico, eu passei da área elétrica, técnico eletrotécnico, passei para engenharia mecânica, eu fiz todo o meu curso de engenharia trabalhando na Bonnier, né, ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso me trouxe aí uma série de dificuldades, mas também uma série de, digamos assim, oportunidades também de estudos e de entendimento e de poder desenvolver a coisa bem voltada para esse lado da altura, né? Que a gente na época, né, ainda não sabia que seria um mercado industrial tão grande e em crescimento como segue hoje, mas que acabou, de certa maneira, trazendo a gente até aqui. Irivan, eu tenho uma pergunta. A gente está passando no Rio por um período de roubos de chapeletas. Meu Deus. As chapeletas estão sumindo, está ficando só o Bolt. Aham. Em várias vias que já foram reformadas, tem acontecido isso e em conquistas também. Você tem alguma indicação, assim, existe alguma outra forma de prender essa chapeleta para que ela não seja removida? Existe uma coisa que pode ser feita, sabe? Não é o super adequado, porque impossibilita depois a troca da chapeleta. Mas supondo que a gente não vá mais trocar, né? Eu acho que o mais adequado é levar uma talhadeira e machucar a rosca, que daí o cara não consegue tirar a porca e daí ele não consegue tirar a chapeleta. Infelizmente é a alternativa mais viável, assim, para evitar o roubo mesmo. Uma época, isso nos idos de 99, 2000, quando a gente fabricou alguns chumbadores, a gente desenvolveu um modelo que a gente chamou antifurto, porque a gente justamente achava que eles iam roubar as chapeletas. Então o chumbador tinha uma cabeça sextavada, que quando você dava o aperto final, você rompia essa cabeça sextavada e ficava só uma cabeça redonda, que daí não tinha como pegar para soltar o chumbador. Só que depois ela trouxe um inconveniente, por próprio trabalho térmico das estruturas, da chapeleta, do chumbador, a rocha e o metal expandindo e contraindo, quando a chapeleta afrouxava, não tinha como reapertar ela também. Então a gente acabou desistindo desse sistema aí, e no caso, se você machucar a rosca, né, você ainda consegue apertar a chapa, mas não consegue tirar a porca. Então, entendi. É essa a dica que eu dou aí, e tenho dado, porque várias pessoas têm me perguntado sobre essa questão de roubo de chapa, o que é uma pena. Uma outra pergunta, assim, com relação à chapeleta, a pingo, ou qualquer uma delas, né? Por exemplo, as diferentes direções de força interferem, né? Porque eu percebo que algumas vão afrouxando aqui no Rio muito, assim. Acontece uma reforma, depois quando você vê, as chapeletas estão todas girando, e logo depois da reforma estava tudo direitinho. Tem alguma coisa a ver com a direção da força, do peso?
Não, na realidade não, vou ser bem sincero com Não. você. Esse problema de chapeleta frouxa, ele tem duas origens, tá? A primeira é na instalação um pouco de falta de torque. Então, daí, se não der o torque corretamente, e que o torque, às vezes, a pessoa se assusta, sabe? O aperto, ele é assim, às vezes dá até uns estalos, né, o chumbador. E então, é um pouco falta de torque, e daí, lógico, o pessoal vem, se pendura, puxa para fora, puxa para dentro, não sei o que, e ela dá uma trabalhada. E tem um segundo motivo que eu já verifiquei, porque eu já instalei aí algumas chapeletas também, né? Esse trabalho térmico, esquenta e esfria da rocha com metal, também traz um afrouxamento do chumbador. Então, o ideal mesmo é que depois de 1 ano, 2 anos, se reapertasse novamente as chapas, e mesmo que elas aparentem estar apertadas, normalmente elas já estão um pouco frouxas, sabe? Então, eu tenho algumas vias aqui, por exemplo, tem uma via que a gente conquistou em 2013, e daí a gente instalou, beleza, ficou bem apertado, 1 ano e pouco depois, algumas chapeletas deram uma soltadinha, sabe? A gente fez um reaperto em todas as chapas da via, e elas não frouxaram mais. Entendi. Agora, se você não fizer esse reaperto, tem uma tendência a afrouxar praticamente todos os anos, sabe? Por causa desse trabalho aí, então ela tem que estar com o aperto correto, né? Agora, quanto ao sentido de esforço e resistência da chapa, as chapas a gente testa conforme uma norma europeia, a gente não tem uma norma nacional para as chapeletas, a gente testa conforme a EN 959, né? Que nasceu da UIA 123, né? Que era a primeira norma para ancoragem em rocha, né, em pedra, e o teste é feito da seguinte forma: você faz o teste tanto em cisalhamento, ou seja, puxando a chapeleta para baixo, né, e em arrancamento, puxando a chapeleta para fora. Você faz 10 trações de 800 quilos seguidas, e daí você puxa até romper. E no cisalhamento ela tem que ultrapassar os 25 kilonewtons, e no arrancamento ela tem que ultrapassar os 15, depois dessas 10 puxadas com 8. Então esse é o teste da EN 959, é o teste que a gente fez nas nossas chapeletas, e nesses testes todos superaram essas cargas, né? Superaram, todas as chapeletas aí deram mais ou menos 20, 24 de arrancamento e 30, 30 e poucos de cisalhamento, sabe? E algumas, inclusive, não rompeu a chapeleta, rompeu o chumbador, porque esse teste é feito chapeleta-chumbador fixado num bloco de concreto. Então, assim, alguns não foi a chapa que rompeu, foi o próprio chumbador. Mas são cargas mais do que suficientes, entende? Porque às vezes as pessoas pensam assim numa resistência bruta, né? Num troço super força, mas o elo mais fraco de todo o sistema que a gente está falando, né, de segurança, somos nós, né? Nós, as pessoas, somos o elo fraco. E o corpo não suporta cargas muito grandes. Então, dentro do trabalho em altura, existe já lei, né, que o máximo que o corpo pode sofrer de carga são 6 kilonewtons, tá? Agora, a UIAA e as normas, né, do material de montanha, e aí o nosso material é principalmente importado, principalmente as cordas, né, que são elas que garantem essa carga na pessoa, elas são testadas conforme a EN 862 ou 892, agora me pulou o número, as cordas que tiverem uma força de retenção de queda de até 12 kilonewtons são aprovadas. Então, no esporte, a gente está sujeito a cargas de até 12 kilonewtons. Então, não mais que isso, por quê? Porque senão o nosso corpo não aguenta. Rompe as ancoragens internas, entende? Baço, fígado, pulmão, essa parte do corpo não suporta forças muito grandes. E essas forças vêm do quê? Da desaceleração da queda, entende? Então, assim, a corda é o mecanismo principal para garantir essa força no corpo. E se você pensar 12 kilonewtons na pessoa, na chapeleta seria o dobro, né? Seria o lado da segurança e o teu lado. Seria 24, né? Então, digamos assim, 24 kilonewtons seria a carga máxima, né, que a gente teria na chapeleta na pior situação de queda, que seria aí, para chegar nesses 12 kilonewtons, aí com certeza fator 2, uma massa próxima a 100 quilos, e aí começa outros fatores envolvidos. Entendi. Aqui no Rio, está sendo debatido a reforma da via da Passagem dos Olhos, ali na Pedra da Gávea. Muito bem que você falou nisso. Eu estou, assim, bem por dentro dessa situação da Travessia dos Olhos. Até conversei com o Júlio Melo hoje.
Foi trocadas as paradas por 316, né, chumbadores, chapeletas 316, com chapeletas dupla, e colocado as chapeletas Pingo também, 316, com chumbadores 316 na via. E agora tem uma parte aí da história do cabo de aço, que eu não sei se vocês estão ou não por dentro. Eu vejo assim, de uma maneira muito crítica isso, sabe? Porque o pessoal que defende a recolocação do cabo de aço, eles estão colocando a segurança das pessoas em risco. Então, eu vejo assim, se é por uma questão histórica, eu não vejo mais ninguém escalando com corda de sisal, sabe? Esse pessoal não escala com corda de sisal, por quê? Porque a corda de sisal não garante que você vai ter uma força menor que 12 kN no corpo, e isso pode te quebrar por dentro. E da mesma maneira, se você cair com a tua solteira nesse cabo de aço, você também não vai conseguir garantir que a força vai ser menor que 12 kN. Muito provavelmente ela vai ser bem maior, vai passar dos 15. E isso é um risco para o corpo da pessoa. Então, eu sou extremamente crítico ao cabo de aço, sabe? Isso aí seria melhor substituído por um A0 de chapeleta e que a pessoa costurasse e usasse a corda como meio de segurança, né? Se ela cair, a corda segura. E, quem sabe, no futuro até alguém faça em livre, sabe? Agora, eu vejo super perigoso alguém bater a solteira nesse cabo e cair. É perigoso, trecho, gente. É uma coisa de... um trecho diagonal descendo, né? Então, uma pessoa seria... Não é opção. Mas é como cair numa linha de vida horizontal. Assim... É perigoso. A minha dúvida é com relação a como vai ser. Digamos que seja substituído por chapeletas em A0. Isso. Esse puxar a chapeleta para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, é uma via, né, que é bem turística, então é frequentada. Isso poderia interferir na resistência ou na fixação da chapeleta? Não, isso aí é a questão de estar bem apertada, ela nem mexe para um lado e para o outro também, sabe? Eu acho que isso e ainda possibilita aí, quem sabe um dia, né, o pessoal está cada vez mais evoluído a fazer o lance em livre, né, e não ter um cabo ali te atrapalhando, sabe? Eu acho que eu entendo muito bem e defendo a ética, sabe? Acho que a gente tem que ter a ética local, a ética nacional, a gente não pode sair também atropelando isso, sabe? Mas eu acho que o cabo de aço não faz parte da escalada, sabe? E nunca fez, né? Então a nossa escalada em livre, né? Ou mesmo artificial, ela sempre foi mais nos pontos fixos mesmo, né? E tendo a chapeleta ou o grampo ou o que for de equipamento, né? Para a gente poder escalar. E o cabo de aço, infelizmente, ele já trouxe um monte de problemas, sabe? Infelizmente, mortes no Pão de Açúcar, aquela subida do dedo de Deus que o cabo de aço tá na trilha é horrível, sabe como? Eu acho um troço muito ruim. Infelizmente, era o que o pessoal tinha disponível na época para fazer aquilo daquele jeito, e eles acharam certo e fizeram daquela maneira. Mas não é porque naquela época, sei lá, 40, 50, 70 anos atrás, era adequado, que a gente vai continuar adotando aquilo como um padrão, principalmente porque a gente está falando de segurança, gente. A gente não está falando de estética, a gente não está falando se é mais fácil, se é mais difícil, a gente está falando de machucar as pessoas. Então, eu acho que tem que ser muito bem visto isso aí, muito bem pensado, e eu acredito que sem o cabo de aço é bem mais seguro. Entendi. O Rafael quer fazer uma pergunta. Fala, Rafa. Então, como professor, né, eu sou professor de física, eu tenho uma curiosidade com relação ao teste de carga. Ele é feito, você mostrou uma imagem, ele é feito de modo estático, como que funciona? Tem como fazer o teste em dinâmico, com queda mesmo? Alguma coisa nesse sentido? Então, vou te explicar um pouco o mundo industrial, porque o ensaio das chapeletas realmente é só o estático, mas os equipamentos industriais como a Ancopro,
aqueles trolleys e tal, eles já passam por outros ensaios, né? E esses ensaios são 5 classes de ensaio. Então, a gente tem os ensaios estáticos, a gente tem um ensaio dinâmico, que é de queda, né? Depois do ensaio dinâmico é feito um ensaio de integridade, que é um ensaio estático pós-dinâmico, simulando aí praticamente um uso para resgate, né? A gente tem um ensaio de deformação, porque existem alguns equipamentos que são projetados para deformar e dessa maneira absorver a energia do sistema, e eles têm que passar por um ensaio de deformação, e a norma também exige um ensaio de corrosão. Então, a gente também tem um ensaio de corrosão para garantir um mínimo de resistência às intempéries dos equipamentos. Então, isso na área industrial, né? As chapeletas realmente não têm o ensaio dinâmico, sabe? Mas a diferença aí não é tão crítica com relação à carga, porque o que faz diferença mesmo nos resultados dos ensaios dinâmicos é a corda. Então, a corda é a grande ferramenta, o absorvedor de energia do sistema da escalada, né? Tanto que escalar com bacalhau, com corda de sisal, não sei o que, é extremamente perigoso, até com uma corda semistática dessas que tem no mercado para trabalhar em altura, é extremamente perigoso. Por quê? Porque a carga da queda pode ser amplificada em muito no nosso corpo, né? Então, você, pelo que eu entendi no começo, é físico, então você deve entender bastante aí, e talvez as pessoas não tenham muita noção, mas uma mesma queda de uma mesma altura, com uma mesma massa, ou seja, com a mesma energia potencial gravitacional, que vai atingir a mesma energia cinética da queda, dependendo do elemento que estiver retendo essa queda, nós vamos ter resultados de força muito diferentes. Então, tá aí um bom exemplo, você pular 40 metros num bug jump e você cair meio metro num cabo de aço, o resultado do cabo de aço com certeza vai ser uma força muito maior do que os 40 metros no bug jump. Então, assim, o elemento de ligação e quem está fazendo esse papel de absorver energia e transmitir menos carga, tanto para ancoragem quanto para o corpo, né? Porque a queda, a retenção da queda é uma condição de equilíbrio, né? Você tem o movimento da queda num sentido e o sistema de retenção começa a segurar. A hora que você tem um equilíbrio, né? Que as forças se igualam, tanto a da retenção quanto a da queda, você para o movimento e retém a queda. Então, esse é o X. E algumas pessoas também não têm muita noção da velocidade da queda, né? Então, a queda é um evento assim... além das forças terem magnitudes grandes, né, é um evento muito rápido. Então, a gente tem aí ensaios dinâmicos, né, em que a força vai do 0 ao máximo e a 0 novamente em aproximadamente 1/3 de segundo. Então, assim, 300 milissegundos, né, mais ou menos, é o tempo de retenção de uma queda. E a força máxima que fica aplicada, digamos, tanto na estrutura quanto no corpo, o pico, ele dura no máximo 5 milissegundos. Então, é uma força grande, mas aplicada num tempo muito pequeno. Então, a gente pode ter, que é engraçado, mas assim, o corpo, as estruturas, né, apesar de ser muito rápido, elas enxergam essa força. E se a estrutura não tiver resistência para isso, ela vai colapsar. Não sei se consegui responder um pouco. Não, com certeza, né? É porque eu falo muito, né, com os meus estudantes em sala de aula sobre os conceitos de impulso, quantidade de movimento, essas situações e como que é a importância dos EPIs, né? Então, mais um exemplo que eu acho legal de entender melhor, principalmente agora, né, como praticante aí de escalada. Não, muito bom. A queda, a dinâmica da queda, a dinâmica da retenção de queda é bem interessante, sabe? Então, algumas coisas também praticamente tudo foi desenvolvido no esporte e migrou para a indústria, sabe? Então, é quase também, né, como exemplo da Fórmula 1, né? Tudo nasceu primeiro no carro de Fórmula 1 e um dia veio parar nos nossos automóveis de passeio aqui como um benefício, né? Injeção eletrônica, direção hidráulica e depois outras coisas mais aí, né? Suspensão inteligente e todos esses controles que a gente tem no carro, né? Vieram da Fórmula 1 e da mesma forma a parte da indústria do acesso por cordas trouxe toda a tecnologia do montanhismo, né? Só que a gente tem aí um limiar muito importante que tem que ser levado em conta, né? Que a gente no esporte, a gente briga, né? Briga entre aspas, assim, briga no bom sentido, né? Pelo direito ao risco, né? Então a gente
quer o direito de se expor, de expor a nossa vida, para se superar, romper limites, escalar mais, né? O esporte busca isso, né? Cada vez se superar e evoluir, né? E para isso, às vezes, tem que assumir algum risco. No trabalho, não, né? O trabalho é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia e voltar para casa para poder escalar no final de semana, né? Então, a gente risco zero ou tentar mitigar esse risco ao máximo, né? E não abrir nenhum espaço para que aconteça algum acidente realmente, né? Então, aí é um divisor de águas importante, sabe? Então, é importante que as pessoas tenham consciência que quando elas estão escalando, às vezes em mais grau, um grau maior ou menor, né? Ela está se expondo a um risco, né? Ela está se expondo ao risco de uma queda, e essa queda pode ter um final não tão bacana assim, sabe? Eu já vi nós de guia abrindo e o cara tá escalando uma via de segundo e se espatifar no chão. Eu já vi nó de fita abrindo e o cara cair também e quebrar a perna, infelizmente. Então, assim, nem o top rope dá para dizer que não, tá garantido, tá seguro, fique tranquilo que nada vai acontecer, né? As pessoas têm que ter consciência que, esportivamente falando, a gente está sempre se expondo a um grau de risco. O Adailton quer fazer uma pergunta. Fala, Adailton. E aí, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Estou no celular aqui. Irivan, duas perguntas, na verdade. Você falou sobre os testes, né? Só uma curiosidade se tem algum teste, algum histórico de fadiga nas chapeletas e de falha por fadiga, né? E a outra dúvida, mais uma curiosidade sobre o que você vê de inovação nessa área de ancoragens para escalada mesmo. A gente viu as chapeletas rapeláveis, foi uma inovação, os químicos, os grampos de titânio. O que mais que tá rolando nesse mundo de ancoragem para escalada? Bom, vamos por partes, né? Vamos falar a primeira pergunta aí, depois a gente fala das inovações, né? Eu vi, já falando um pouquinho da inovação, né? Tem aquela chapeleta da Petzl que você coloca e tira, né? É uma chapeleta que você põe, depois leva para casa, fica só o furo colocado lá, é bem interessante, né? Uma das coisas que eu vi de novidade aí, que lançaram no mercado. É bem diferente, né? Bom, a questão dos testes, né, que você perguntou, desculpe agora, até me esqueci a primeira pergunta. Me veio o negócio se tem algum histórico de falha de fadiga. Da fadiga. A fadiga é a seguinte, a fadiga é um evento, né, que, óbvio, envolve baixas cargas e altas frequências, né, ou seja, bastante solicitações, muitas repetidas, né, e eu não tenho histórico de nenhuma chapeleta no Brasil que tenha rompido efetivamente por fadiga. Agora, eu já vi, principalmente o Colin me relatou lá nos Estados Unidos, um outro tipo de ruptura que é um problema um pouco de instalação que pode acontecer, principalmente com o chumbador de aço inox. O aço inox, ele tende a fazer uma solda fria. Então, muitas vezes, apertando a porca cola no parabolt quase que como uma solda. E a pessoa acha que está apertando a porca na rosca e, na realidade, ela está torcendo o corpo do chumbador. E ela fratura uma boa parte do corpo do chumbador em torção e a chapeleta fica lá. Daí vem alguém, se pendura e, às vezes, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, não chega a ser classificado como fadiga, mas após um certo tempo de uso, aquele pescoço acaba rompendo, né, finalmente, porque tinha sobrado uma pequena seção ainda resistente e acaba rompendo, e já aconteceu isso mais de uma vez aí que eu tive relatos. Então, não é bem fadiga, mas é algo parecido, mas a fratura, né, o aspecto da fratura é bem diferente, né? Então, tipo, a gente tem certeza que não foi fadiga, e sim a questão da torção do chumbador, né? Porque o material dúctil tem uma característica bem peculiar, né, de quando ele rompe em cisalhamento, ele rompe normalmente a 90 graus, assim, bem perfeitamente. E a fadiga, ela tem uma característica muito própria, né, de formar o que a gente chama de marcas de praia, né, como se fosse aquela marca na areia, assim,
que você tem listas, né, no sentido em que a trinca foi abrindo conforme a ciclagem da fadiga. E as novidades aí, o que o pessoal tem investido bastante aí é a questão do titânio, né? O titânio é um metal aí super importante, né? Super resistente, mas ele também tem algumas limitações. Por exemplo, o titânio não tem o mesmo alongamento do aço inox. Então, quando você deforma um grampo de titânio, ele entorta um pouco, se você quiser desentortar ele e colocar na posição, ele pode quebrar. Então, assim, ele tem algumas limitações quanto ao uso, mas, óbvio, a resistência à corrosão e às intempéries, o titânio é meio que eterno, né? É meio que para sempre, sabe? Essa questão da chapeleta Petzl aí de tirar e pôr, de colocar e tirar bem facilmente, né? Foi uma coisa nova no mercado aí. E a gente tem pensado aí, não vou negar a ideia antes de começar aqui, né? Acho que ele já saiu do papo aqui. Mas ele perguntou a respeito das chapeletas com argola, né? E a gente tem pensado algo que não seria bem uma chapeleta com argola, mas que cumpriria meio que a função, e que se a gente conseguir desenvolver a um ponto aí que vire viável, a gente, quem sabe, lance aí no mercado um tipo de chapeleta diferente e que facilite bastante essa questão da puxada da corda. Não sei se te respondi. Legal, valeu. Bom. Gente, mais alguém tem perguntas? Rafa, tem mais alguma pergunta? Tá mudo, seu telefone. Não, ele não falou que não tem, não. Ele falei que não tem, não. Não tem, não. Bom, eu acho que está tranquilo, né? Eu agradeço aí a todos muito mesmo aí por terem ouvido aí o que a gente tinha a dizer. Espero ter esclarecido as dúvidas e, claro, estou à disposição de vocês para esclarecer mais dúvida. Peço atenção, não sei como é que está essa discussão aí no Rio com relação à travessia dos olhos. Eu escalei a travessia dos olhos em 87, a primeira vez, e agora estou com vontade de retornar para ver ela aí reformada. E, sinceramente, gostaria de não achar o cabo de aço lá, viu? Preferia passar escalando, nem que seja 1-0 mesmo. A Bonnier fabrica degrau? Sim, somos nós que fabricamos os degraus também. Todos os degraus aí, todos não, né? Mas aqueles degraus que são tortinho para baixo, assim, tem alguns que o pessoal da FEMERG andou usando, a gente usou bastante aqui no Marumbi, tem mais de 1000 colocados por aqui. E o degrau é uma alternativa legal também, sabe? Mas, assim, no meio da parede, não sei, sabe? Acho que vale como acesso, né? Substituir aí, agora também, algumas estão sendo colocadas lá no acesso do dedo de Deus para substituir uns pedaços de cabo de aço. Acho no cabeça de peixe, acho que também. Degraus que estão sendo colocados pelo pessoal do Carioca. Que legal, é legal. O degrau é uma alternativa bem bacana. Aqui a gente teve, assim, uma resposta bem positiva do uso dos degraus. É um troço que não é bem um produto, né? A gente fabrica realmente, meio que sob demanda, sob encomenda. A gente fabricou até uns de inox que foram instalados no Pico da Neblina, uns 2 anos atrás aí, sabe? Então a chegada final lá do Pico da Neblina tem uns 30, 40 degraus instalados lá, e pela distância, pela dificuldade e tal, foram fabricados em aço inox. E normalmente fabrica de aço carbono galvanizado a fogo, né? Mas aqui no Marumbi tem degrau instalado aí há 25 anos, né? E eles estão bem ainda, estão muito bons ainda e funcionam bem. E a gente viu assim que ele tem um resultado não só de segurança, né? Porque a gente teve acidentes fatais aí que eram correntes, né? No lugar do degrau era corrente, que o pessoal subia estilo Batman, assim, sabe? E não só esse resultado de segurança, mas também um resultado assim de melhoria da trilha, sabe? Porque a corrente dava aquela liberdade, daquele pessoal mais medroso vai se agarrando nas bordas de mato, e cada vez o mato mais sofrido em volta, e o degrau trouxe como uma concentração na trilha, sabe? O pessoal não desvia do degrau, o pessoal vai onde estão os degraus mesmo. Então isso aí trouxe um direcionamento do pessoal na trilha, e que a gente vê hoje, né, 15, 20 anos depois de instalados os degraus aí, que realmente melhorou bastante a condição da trilha. Entendi, bacana.
Elivan, queria te agradecer a todo mundo que participou. Muito obrigada mesmo. No clube, eu acho que a Josi teve que sair porque o cachorro dela tá com um problema. Ela correu hoje no veterinário e não sei se ela vai conseguir voltar. Mas Não, tranquilo. A palestra foi ótima, a gente conseguiu tirar as dúvidas que a gente tinha. Esse debate da reforma da passagem dos olhos tá bem intenso aqui no Rio, o pessoal discutindo bastante. A via do Sérgio, é o Sérgio quem vai decidir, mas todo mundo quer contribuir, né? E saber mais sobre as opções, né? Que a gente tem, que pode ser, que eles têm, né, para fazer essa reforma. Eu tenho falado com quem eu consigo, sabe? Então, tipo, um ou outro eu tenho falado, mas às vezes o pessoal é muito romântico, né? E acaba deixando de lado fatores, negligenciando coisas importantes que é a segurança, né? Então, a nossa segurança acho que vem em primeiro lugar, porque ninguém está afim de escalar para se machucar ou para acabar tendo aí um problema maior, né? E lá em cima da Pedra da Gávea não é o melhor lugar para se machucar também. É verdade. Bom, obrigado a todos aí, boa noite, valeu aí os resistentes que aguentaram até agora aqui, ouvindo a gente bater esse papo aí, e contem comigo, o que precisarem aí, a gente estamos juntos. Valeu. Muito obrigado, Ivan. Obrigado, valeu. Não querem tirar uma foto? Tchau, tchau. Todo mundo abrir a janelinha, tirar uma fotinho? Alguém aí tá com um celular legal? O meu é mais ou menos a câmera. Eu faço um print da tela aqui. Boa. Boa. Abram mais aí as câmeras. Ademir. Ademir será o futuro sócio do Light. Isso aí. Bom dia. Rafa. Boa. Ok, fiz um print aqui. Vou mandar no grupo. Valeu, Luchese. Boa. Obrigada, Ivan. Bom, valeu, gente. Valeu vocês. Valeu, Erivan. Muito obrigado, Ivan. Tchau. Obrigada. Valeu.